O capítulo 10 de Coríntios, irmãos, ele, como uma carta, como uma epístola, ele é a continuação de um assunto que o apóstolo Paulo começa no capítulo 9, assim como o 9 é uma sequência do 8, e por aí vai, não é? Por aí vai. Porque nós hoje temos a Bíblia dividida em capítulos e versículos para facilitar a leitura e também gravarmos. Então, você percebe que de vez em quando a gente cita, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo. Hoje é muito fácil isso. Mas em dias passados, não havia essa divisão de capítulos e versículos. Era uma carta, onde se lia todo o seu conteúdo, a sua sequência. E é interessante que o capítulo 10, ele é sequência do capítulo 9. Não é? Quando o apóstolo Paulo, ele vai falar daqueles que anunciam o Evangelho e de que maneira devemos anunciar o Evangelho. Não é? E chegando ao final do capítulo 9, ele vai mostrar a importância do nosso envolvimento nas coisas de Deus. Ele vai dizer a partir do versículo 24, não é? 25, 26 e 27, de que maneira devemos ser participantes do reino de Deus e da obra de Deus. Ele vai fazer uma relação entre os atletas e o povo de Deus. Ele vai falar dos que correm no estádio, daqueles que lutam, não é? do propósito que eles têm para alcançar o seu objetivo. E dentro desse contexto de luta, de participação, de objetivos para alcançar a vida espiritual, o apóstolo Paulo começa o capítulo 10. E o capítulo 10 é um conselho, é uma advertência preciosa para nós, porque o versículo-chave do capítulo 10 é o 12, e você pode lê-lo aí agora. O apóstolo Paulo adverte para mim em especial, e para cada um de nós essa noite, dizendo: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. O apóstolo Paulo vai nos advertir dizendo: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Do que Paulo está falando? Paulo está falando ainda dentro do contexto do capítulo 9, versículos 25, 24, 25, 26, 27. Porque o atleta, ele tem que se manter de pé. O atleta, ele não pode cair, porque se ele cair, ele perde. Se ele tropeçar, ele perde. Então, Paulo está dizendo: aquele que cuida está em pé. Se você tem corrido até aqui a sua carreira cristã, se você conseguiu, com a graça e misericórdia de Deus, chegar até aqui, e você está se mantendo de pé, Paulo está dizendo: vigie, olhe. E quando ele fala esse olhe aqui, é interessante, porque ele vai falar esse mesmo olhe lá em Atos 20, 28, quando ele se despede da igreja de Éfeso, ele diz para os anciãos de Éfeso o seguinte: olhai por vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Senhor vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Paulo vai dizer: olha para você, olhe por vós, olhe para a vossa vida. Ele vai também dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, no momento em que ele está orientando a igreja acerca da ceia do Senhor. Ele diz: olha, examine-se cada um a si mesmo, veja como cada um está diante de Deus. E o apóstolo João, na sua epístola, ele também vai dizer isso. João, quando escreve a sua cartinha, lá no final da Bíblia, primeira carta, não, ela tem 5 capítulos, e João vai dizer assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão de Deus. Porque, irmãos amados, a palavra de Deus nos adverte para a gente não perder, para a gente não desanimar, para a gente não desistir. E dentro desse contexto aqui do capítulo 10 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai fazer-nos uma advertência baseado num princípio bíblico, que é o princípio que ele fala aqui, não é, das figuras do Antigo Testamento. Paulo vai tomar alguns exemplos do Antigo Testamento, e ele vai dizer no versículo 6 do capítulo 10, estas coisas foram-nos feitas em figura,
para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. No versículo 11 ele vai dizer a mesma coisa. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. A preocupação de Deus, através da sua palavra, nos transmitir isso, é para que nenhum de nós, irmãos, percamos o alvo da nossa fé, o alvo da nossa salvação, que é alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo dias hoje em que há um relativismo exagerado sobre a face da terra. Hoje tudo é relativo, não é? Isso faz parte de uma filosofia mundana que está aí, infiltrada em todas as ações da sociedade em que vivemos. É a tal da pós-modernidade, e isso vai crescendo, isso vai tomando conta. E dentro desse relativismo moral, dentro do relativismo humano, dentro desse relativismo espiritual, nós também podemos enfraquecer. E em vez de observarmos a palavra de Deus como ela é, como ela diz, eu começo agora a contestar essa palavra e dizer, bem, não é bem assim que Deus disse. É o mesmo assunto que Satanás usa em Gênesis capítulo 3, a mesma tática. Quando ele chega lá no jardim, encarnado ali numa serpente, possuiu a serpente, foi lá procurar a mulher, e Deus havia dito, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas a árvore que está no meio do jardim ali, aquela ali, aquela do conhecimento do bem e do mal, você não toca, não come, porque o dia que você comer, você morre. E aí Satanás entra com seu relativismo dizendo, mas foi assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? Olha a história aí, trocada aí. Deus disse para comer de todas. Satanás vai dizer, Deus disse para não comer de todas. Aí a mulher, não foi bem assim não, Deus falou isso e tal, enfim. Daquele diálogo ali, quem perdeu foi a mulher. Satanás conseguiu com a sua astúcia deturpar a palavra de Deus. Ele conseguiu, despertar o interesse daquela vida por alguma coisa que Deus havia proibido. E o que nós encontramos na palavra, é que logo em seguida, ela come daquele fruto proibido, dá para o marido come com ela, e a Bíblia vai dizer, naquele momento foram abertos os olhos de ambos, e a primeira coisa que conheceram que estavam nus, correram, se esconderam. Quando Deus veio, Deus não os achou onde deveria encontrá-los, e Deus disse, mas foi que houve? E ele disse assim, porque tive medo. E é dessa forma que as coisas acontecem. É dessa maneira que as coisas acontecem. E nós estamos vivendo hoje, irmãos, um tempo difícil, que como crentes em Jesus, como igreja do Senhor Jesus, como aqueles que hão de herdar a salvação, como aqueles que estão lutando pela fé que uma vez foi entregue aos santos, tanto adolescentes, quanto jovens, quanto adultos, quanto melhor idade, todos nós temos que estar vigilantes e atentos para esses dias finais da igreja na terra. E o que Paulo vai mostrar dessas figuras? O que ele está mostrando aqui? Ele está nos apresentando o que o povo de Deus no passado experimentou. A Bíblia, ele vai dizer, ora irmãos, capítulo 10, versículo 1, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo manjar espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo, em primeiro lugar, ele vai mostrar a bênção que foi da experiência que esse povo teve com Deus. Algo tremendo, algo que renovou, que fortaleceu, que abençoou, que engrandeceu. Paulo vai falar até o versículo 4 aqui, da experiência que eles tiveram. Olha que coisa preciosa.
eles passaram debaixo da nuvem, porque eles experimentaram a nuvem da glória de Deus, que de noite era uma coluna de fogo e de dia era uma nuvem que os cobria do calor do sol. Todos estiveram debaixo dessa nuvem, todos foram batizados em Moisés, isto é, todos passaram pelo mesmo aperto de Moisés, todos viveram aqueles momentos ali, foram batizados na nuvem e no mar, estiveram debaixo, batismo quer dizer mergulho, estiveram ali mergulhados naquela situação, passaram por aquilo ali. Todos tiveram a experiência gloriosa de ver a glória de Deus, de ver a presença de Deus, de ver a bênção de Deus. Todos comeram do mesmo manjar espiritual. Não ficou ninguém com fome, Paulo está dizendo. Todo mundo se alimentou, todo mundo se fartou. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quando eles tinham fome, Deus mandava o alimento. Quando eles tinham sede, Deus mandava água. Quando eles sentiam calor, a nuvem estava lá, diante deles, cobrindo-os do calor do sol. Quando a noite chegava, que o deserto esfriava, havia uma nuvem de fogo, para aquecer, para clarear. Imagine esse povo tendo experiência dessa natureza com Deus. Não foi uma experiência qualquer. Não foi simplesmente uma reunião no deserto e que terminou às 22 horas e aí cada um foi para a sua casa. Não. Isso foram dias e tempos vivendo a bênção de Deus. A experiência de passarem pelo mar foi uma experiência inigualável. Algo que não é só mesmo o povo de Deus pode crer e entender isso aqui. Que no momento em que eles saem, a Bíblia diz que Deus conduz o povo pelo caminho do mar. Conduz para o caminho do mar. Eles poderiam ter tomado uma outra rota e entrado pelo caminho dos filisteus, lá pela beira do mar, por Gaza hoje, por onde é Israel, ali pelo Tel Aviv, entrar por aqueles cantos ali. Aí Deus disse, não, vamos pelo caminho do mar. E aí Deus incita Faraó, não é para dizer, poxa, eu deixei o povo ir, por quê? Vou trazer esse povo de volta. E aí, diante daquele mar, quando o povo clama, quando Moisés diz, Senhor, o que eu faço? O Senhor falou, toca na água com esse cajado que você tem na mão. E a Bíblia diz que o mar se abre, e aquele povo passa. Eles tiveram uma experiência única com Deus, algo perfeito, algo glorioso. Viveram diante de experiência, diante de um Deus grandíssimo. Aquilo ali era para fortalecer a fé daquele povo, aquilo era para renovar aquele povo, era para aquele povo, irmão, caminhar dando glória, aleluia, louvando, exaltando, bendizendo a Deus. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer no verso 5? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Parece uma coisa incrível, né? Meu Deus do céu, como é que as pessoas experimentam tudo isso? Como é que a gente corre no estádio? Como é que a gente de tudo se abstém para alcançar algo? Não é? Como é que a gente vive a vida cristã? Tem experiências com Deus gloriosa e de repente Deus diz, mas eu não me agradei da maior parte deles. O que foi que esse povo fez? O que foi que eles fizeram para que Deus não se agradasse dele, irmãos? Hein? É aí que nós temos que estar atentos, advertidos com essa palavra. Aí o versículo 6 está dizendo assim, e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Começa aqui pela cobiça. A palavra aqui é cobiça. Cobicemos o que eles cobiçaram. Paulo vai falar de cobiça. É aquele desejo de ter, de possuir algo que não é nosso, que não nos pertence, que ainda não chegou à nossa mão. Ou um desejo de ter alguma coisa que
De repente o outro tem e eu não tenho. E você sabe que uma das coisas que mais afeta a nossa vida espiritual, irmãos, é a gente cobiçar, de certa forma, num menorzinho grau que seja, as coisas dos ímpios. A experiência de Asaf no Salmo 73 está aqui, para nos mostrar. A Bíblia diz que esse cantor de Deus, esse levita do Senhor, Asaf, ele estava um dia contemplando a prosperidade dos ímpios. Ele estava na casa de Deus, ele tocava, né, era músico, estava ali servindo ao Senhor. E de repente a Bíblia diz no Salmo 73 que ele começou a olhar a prosperidade do povo lá fora. Falou, meu Deus, eu estou aqui na tua casa, e aqui é o jejum, e aqui é o luto, e a vida aqui não é fácil, e o ímpio lá fora está prosperando. Os que não servem a Deus estão se enriquecendo. Aquele povo tem mais do que eu, Senhor, o que está vendo? E a Bíblia diz, a sua experiência, no Salmo 73, que quanto mais ele olhava, quanto mais ele cobiçava, quanto mais ele se perturbou, ele ficou sobremodo perturbado. Como é que pode, meu Deus, eu aqui, orando, jejuando, pedindo misericórdia, e o meu vizinho prospera, e aquele ali consegue, e o outro avança, e eu estou aqui, parece que estou no passo da tartaruga, tem misericórdia. Isso não acontece conosco, irmãos. Isso se passa com cada um de nós. Vem na sua mente, vem no seu coração, essa interrogação aí, meu Deus, o que é isso? Então, é melhor ir para lá, para o lado do ímpio? É melhor ser ímpio do que servir a Deus? Muitas vezes isso passa ao nosso coração. Malaquias, o profeta de Deus, ele vai falar isso no final do capítulo 3 do seu livro. Quando o povo de Deus, voltando e habitando nas suas casas, eles chegaram ao momento de dizer, inútil é servir a Deus. Está aqui no livro do profeta Malaquias, está aqui no Antigo Testamento. Inútil é servir a Deus, porque os ímpios prosperam, os ímpios crescem, os ímpios avançam. Então, e nós aqui? Aí Malaquias disse assim, mas para aqueles que temem ao Senhor, há um memorial diante dele. Para aqueles que servem ao Senhor, há um memorial diante dele. Isso para lembrar a mim e a você, irmãos, que o que você faz para Deus está em memória diante dele. A sua oração está em memória diante de Deus. Você vir aqui aos domingos, às quartas, o momento que você vem para estar diante de Deus, está em memória diante dele. Deus está anotando, Deus está te vendo, Deus está te contemplando. E aí Malaquias vai dizer o seguinte, vai chegar a hora em que você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Você vai ver essa diferença, Deus vai te mostrar essa diferença. Quem vai mostrar isso é o Senhor. E essas coisas, muitas vezes, a gente cobiça. A gente fica aqui na igreja e cobiçamos o mundo. Estamos servindo a Deus e cobiçando as coisas lá de fora. E essa foi a razão pela qual Deus não se agradou desse povo. Versículo 7, não vos façais, pois, idólatras. Não vos façais, pois, idólatras. Como alguns deles. Houve um momento, a Bíblia diz aqui, Paulo dizendo, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Enquanto Moisés está no monte, recebendo as tábuas da lei, recebendo a legislação de Deus, o conceito de Deus para o seu povo, toda a lei, toda a ordenança, todo o princípio, a Bíblia diz que o povo está lá embaixo fazendo o quê? Comendo, bebendo e folgando. Moisés passou mais de 40 dias lá em cima, na presença de Deus. Primeiros 3 dias, 4 dias, 5 dias, ô Arão, teu irmão morreu, porque a Bíblia diz que ele só via os trovões, os relâmpagos. Então, um relâmpago daquele ali já matou Moisés. Imagina aqueles raios, né, que vem. E aí, ó, esse aí matou Moisés, ó, já morreu.
E aí, o que a gente vai fazer? Vamos aproveitar que a gente está aqui, não é? Vamos aproveitar, em vez de a gente fazer aqueles cultos de consagração, aqueles cultos assim, né? Ficar, Senhor, estamos na tua presença. Não, vamos fazer bolo, guaraná, Coca-Cola. O que é que tem mais aí? Que faz aí? Uma coisa aí, né? Hoje tem pastel? Maravilha, hoje tem pastel, irmão. Você vai terminar aqui, vai sentar ali para comer, beber e folgar pastel. E o povo dá para ali, ó. Sabe? Todo mundo comendo, bebendo, levantando para folgar. Foi por essa razão que o apóstolo Paulo, em Romanos 14, 17, escreveu o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Sabe por que Paulo escreveu aquilo ali, irmão? Porque o conceito que a gente tem é que o reino de Deus é isso aí, ó. É comer, beber, folgar, não é? Isso é o que o mundo faz. Jesus disse que como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, era uma farra só. Até que veio o dilúvio e matou a todos. Porque ninguém estava preocupado com as coisas espirituais, só com coisas materiais. E a Bíblia diz, irmão, que essas coisas foram enchendo a paciência de Deus. Olha o que diz no versículo 8: e não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. A Bíblia diz que eles, naquele deserto ali, eles falaram, bom, nós estamos aqui no deserto, e resolveram se aliar com os moabitas. O rei de Moabe, ele pegou as jovens donzelas bonitas que ele tinha lá, e ofereceu para os filhos de Israel, e a Bíblia diz que eles se misturaram, e foi uma confusão. Deus olhou aquilo e falou, não é possível. Eu tiro esse povo do Egito, eles passam pelo mar, eles passam pela nuvem, eles comeram até agora, eles estão bebendo, a pedra que os seguia era Cristo, tudo certinho, Deus fazendo a parte dele, e o povo se prostituindo. E muitas vezes, irmãos, eu me prostituo também. Mas pastor, que história é essa? Sim, eu já tenho um compromisso com o Senhor. O Senhor, na noite que foi traído, a Bíblia diz que ele tomou o pão, apresentou como corpo, tomou o cálice, apresentou como o seu sangue, e disse, este sangue é uma nova aliança que faço com vocês. Quem é crente, quem serve a Deus, quem está escrito em Cristo, está aliançado com Ele, tem compromisso com Ele. Agora, quando eu estou compromissado com Cristo, e começo a namorar o mundo, e gosto das coisas do mundo, e tenho prazer nas coisas do mundo, e minha vida é só para mundo, Cristo ficou para trás, Cristo é só para o primeiro domingo do mês, Cristo é só de vez em quando, eu estou me prostituindo espiritualmente, eu estou maculando o meu compromisso que eu tenho com o Senhor. E a Bíblia diz que esse negócio não agradou a Deus. Num dia, 23 mil foram embora. No verso 9, Paulo diz, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Quantas vezes a gente tenta a Cristo? Não é? Quantas vezes a gente tenta a Cristo? Aquele povo ali, irmãos, eles eram o povo de Deus, era um povo que passou por experiências com Deus, mas eles estavam sempre com o coração atrás, queriam voltar para o Egito, tinham lembrança das coisas do Egito. Egito é uma das cidades na Bíblia que simboliza o mundo. É Egito, Sodoma, Gomorra, Jericó, são cidades que tipificam o mundo. E esse povo, eles ficavam tentando a Deus, tentaram a Deus no deserto. O Salmo 78, 79 fala disso, e tentaram a Deus no deserto, dizendo, porventura Deus poderia providenciar uma mesa no deserto? Tentaram a Deus no deserto. Aí Deus falou, tá bom, vocês estão me perturbando, vocês vão ver só.
Aí Deus fez sair daquela areia serpentes ardentes, que começou a picar aquele povo. E a Bíblia diz que muita gente morreu picado por aquelas serpentes. Aquela mortandade, gente tudo doido, e saía serpente do nada, e eu grito para cá e bate para lá, e o desespero. Falaram com Moisés: Moisés, está morrendo muita gente, está saindo serpente do deserto, Moisés. Pelo amor de Deus, o que é isso? Ué, vocês não tentaram a Deus? Vocês não perturbaram a paciência de Deus? Hein? Aí Deus permite isso. Deus está permitindo. Aí, pela misericórdia, irmão, porque Deus é misericordioso. Deus é um Deus de misericórdia, vocês não tenham dúvida disso. Ninguém duvide da misericórdia de Deus. Eu vou dizer algo aqui essa noite que não deveria dizer, mas eu vou te dizer. Se você quiser sair da igreja, pintar e bordar os canecos todinho desse mundo, e Deus tiver misericórdia de você, no teu último suspiro Ele pode te salvar. Agora, se Ele não tiver misericórdia, tu vai dali para os quintos. Porque Deus é misericordioso. Na sua misericórdia, Ele disse para Moisés: olha, vamos fazer o seguinte, vamos ensinar esse povo como se livrar de serpente. Prepara uma haste. E arrumaram lá uma madeira, botaram uma haste. Faz uma serpente de metal. Agora imagine o trabalho disso tudo. Chamar ali o pessoal, pegar metal, tira os anéis, vamos embora, tira os brincos, vamos embora. Fizeram uma serpente de metal, fogo, e derrete, e ajeita, porque a Bíblia diz que no meio do povo tinha artífices. E aí fizeram a serpente, Deus falou: pendura aí. E penduraram aquela serpente de metal, aquele negócio esquisito ali. Aí Deus falou para Moisés: manda quem foi picado pela serpente, corre, e olha para essa serpente de metal, corre e olha, corre. E vinha gente, irmão, era multidão, aquele povo tudo correndo, olhando, e a Bíblia diz que eles olhavam para a serpente e eram curados. Deus já estava dizendo o seguinte, que aquela serpente de metal ali, olhando para aquela figura era um tipo de Cristo, que quando olhássemos para Ele seríamos salvos. Fomos picados pela serpente que é Satanás, o pecado está inoculado no nosso corpo, mas quando olhamos para Cristo, quando nos voltamos para Ele, ainda que sejamos sentenciados à morte, Cristo nos traz vida. É algo precioso a palavra de Deus. Tentaram a Cristo. Aí Paulo vai dizer no verso 10, não murmura não. Não murmura, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo deserto. Irmãos, esse texto que estamos lendo aqui, eu te convido, nessa noite, quando chegar em casa, você lê-lo mais calmamente. Pegue uma caneta e vai anotando aqui, ó. Sabe, comeram, batizados, beberam, Deus não se agradou, feito com figura, cobiçaram, não faz isso, não faz aquilo, não, olha só quanto não, ó, verso 7 não, verso 8 não, verso 9 não, verso 10 não. E aí Paulo vai dizer o seguinte: não murmura, como também eles murmuraram e pereceram. Se existe uma coisa, irmãos, que Deus não se agrada, chama-se murmuração. Sabe o que é murmuração? Sabe não? É você não resolver a coisa com quem de direito. Em vez de você procurar a pessoa certa, para conversar com a pessoa. A igreja tem pastores, a igreja tem obreiros, a igreja tem lideranças. Em cada departamento de louvor tem a sua liderança, departamento de escola dominical tem a sua liderança, departamento das crianças infantil tem a sua liderança, departamento dos jovens tem a sua liderança, adolescente tem liderança, a oração tem liderança, o social tem liderança, missões tem liderança. Em vez de eu procurar liderança, eu fico pelos cantos falando mal. Eu fico reclamando, falando mal. E por que isso não é assim? E por que aquilo não é assim?
E por que que essa igreja é assim? E por que que o pastor é assim? E por que que a luz é assim? E por que que essa cor é assim? E por que que essa cadeira? Jesus! Sabe que esse povo murmurou, irmão? Deus já tinha falado com Moisés lá em Números capítulo 11. Ó, você pega os espias aí, o pessoal que vai espiar a terra, subiram, estava em Cades Barneia. Esse povo chegou às portas de Canaã. As portas de Canaã, estavam ali. Deus falou, pega aí um homem de cada tribo, junta todo mundo, entre eles Josué e Calebe, e vocês sobem aí. Um de cada tribo, 12. Subiram a montanha, quando desceram, estavam em Canaã, a terra que mana leite e mel. Passaram lá 40 dias. Andaram, olharam, trouxeram o cacho de uva, que a Bíblia diz que eles tiveram que carregar o cacho nos ombros, de tão grande, uma coisa absurda. Quando voltaram, aí perguntaram, como é que é a terra? Olha, a terra é excelente, tem uva, tem água, tem rio, tem córrego, mas tem gigante, tem cidade fortificada, nós vamos morrer, sabe? Começaram a falar contra. Nós vamos ser dizimados, nós vamos ser massacrados. Lá só tem gente grande, gente braba, e não sei o quê. Aí Josué e Calebe, não, gente, não é assim não, pelo amor de Deus, o Senhor vai dar vitória. Mas 2 contra 10, os 10 prevaleceram. E a Bíblia diz que eles infamaram o povo, porque a murmuração, ela infama, ela cresce. 1 murmura, 2 murmuram, 3 murmuram, os 3 multiplica por 6, 6 vezes 6 já são 36, 36 vezes 36, e aí vai. Aí vai. Aí vai. Só que a Bíblia diz, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês entenderem quem é Deus. Vocês erram, como Jesus disse, eu erro, eu sou o mais errado aqui, sou eu. Vocês não, tudo santo. Mais errado aqui sou eu. Mas a gente erra por não conhecer as Escrituras. Não conhecer as Escrituras. Lá em Números capítulo 14, que fala da murmuração, a Bíblia diz, outro dia eu estava em casa, eu abri o livro de Números assim, vou ler isso aqui. Aí abri. Puf. Abri lá. Abri. Falei, eu vou ler esse negócio aqui, porque deve ser interessante isso aqui, ó. Não é? Aí fiquei lendo ali, o povo foi, sabe, reclamando da vida. Aí a Bíblia diz aqui, ó. Aí eu estava lendo aqui no versículo, capítulo 12. Não é? Capítulo 12. Eu abri minha Bíblia, do nada. Aí diz aqui, e falaram Miriam e Arão contra Moisés. Miriam e Arão, falaram contra. Final do versículo 2, né? Final do versículo 2, está escrito assim, e o Senhor ouviu. Aí eu peguei a canetinha, escrevi isso aqui, falei, deixa eu entender isso aqui melhor. Aí eu fui ler outros textos na Bíblia, de que diz que o Senhor ouviu. Arão e Miriam, num cantinho qualquer lá da vida, poxa, Arão, está vendo Moisés aí, ó, arrumou essa mulher aí, meu Deus do céu, porventura Deus também não fala por nós, só por ele? Uma murmuraçãozinha de leve, está escrito aqui, ó, e o Senhor ouviu. Porque a gente pensa, irmão, que Deus é surdo, Deus é bobo, sei lá o que é Deus. Que a gente faz, acontece, fala, desfala, e Deus não está nem aí. Deus vê tudo. Ouve tudo. Percebe tudo. E a Bíblia vai mostrar aqui, ó, em Gênesis 14, não é? Quando eles murmuram, nós vamos ser destruídos, nós vamos ser dizimados, aquela coisa, aquela difamação tremenda. Aí Deus falou para
Moisés, eu vou destruir esse povo, vou matar essa gente. Eu vou matar. Moisés intercedeu, falou, Senhor, não faz isso não, faz isso não. Olha o verso 14 de Números 14, dizendo assim, ó. E o dirão os moradores dessa terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio desse povo, que cara a cara, ó Senhor, lhes apareceste na tua nuvem, está sobre eles. Se matares esse povo como um só homem, as gente que ouvir a tua fama dirão, o Senhor não podia pôr o povo na terra, por isso os matou no deserto. Moisés ainda confabulou com Deus. Disse, não, Senhor, não faz isso não, pera lá. O que o povo vai dizer? Aí Deus falou, tá bom, não vou matar ninguém agora não. Agora não mato ninguém, porque Deus, ele é tremendo, viu, irmão? Deus pega a gente, sabe aonde? Sabe onde é que Deus nos pega? Na curva. Você vai. Aí quando chegar na curva, Deus está lá te esperando assim, ó. Aí quando você vira assim, ó, aí Deus está lá, oi, te pega. Aí Deus disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, não vou matar ninguém não. Não, tá certo, Moisés, concordo contigo, Moisés, tu é inteligente, Moisés. Não vou matar ninguém, mas todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, Números 14 e 22, tentaram a Deus 10 vezes, não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram, somente Caleb e Josué, não é? Eles é que vão entrar na terra, o resto, por cada dia que eles ficaram lá, vigiando a terra, espiando a terra, 40 dias, 40 anos no deserto. E todo mundo que falou de mim, que reclamou, que murmurou, deixa comigo, deixa. Aí, irmão, Deus não precisou matar ninguém. Não. O próprio deserto foi matando a turma. 40 anos de deserto. 40 anos ali, ó. Você falou, não vou matar ninguém não, que vai matar a canseira, que vai matar o deserto, vai matar o sol. Eles estavam a um passo da vitória, um passo. Depois você lê Números, capítulo 12, 13, 14, para você entender. Eles estavam a um passo. Na sua Bíblia não tem um monte de mapa? A gente compra a Bíblia, tem aqueles mapas, a gente olha para os mapas assim e fala, troço chato esses mapas. Isso aqui não é chato não. Isso é para te ajudar. Pega o mapa da peregrinação aí do povo de Deus, ó. Aqui, na minha Bíblia aqui tem mapa aqui, ó. Viu? Aqui, ó. O Êxodo. Aí tem um mapa aqui, eles saíram daqui, atravessaram o mar, chegaram aqui, ó, Cádiz Barneia. Canaã está desse lado aqui, ó. Aqui, já está aqui, Canaã está aqui, ó. Só subir o morro e descer, já está lá. Murmurou? Aí Deus mandou dar a volta, vieram para cá e sobe para lá e vai não sei aonde. E nessa brincadeira, 40 anos. E aí você pergunta, mas pastor, eu vim na frente hoje, domingo passado eu vim na frente, domingo retrasado eu também vim, no outro domingo eu também vim, eu já estou há um ano vindo aqui na frente, parece que Deus não me ouve. Vamos entender uma coisa? Para de murmurar. Enquanto você e eu, estivermos murmurando, irmão, nós vamos ficar andando no deserto. Não murmura, não. Você viu alguma coisa errada na igreja? Procura quem de direito. Pastor, eu cheguei aqui, está calor, fui ligar o ventilador e ele não funciona. Pronto. Agora adianta você ficar olhando para o ventilador, está vendo? Olha lá. Olha lá. É por isso que eu não dou dízimo nessa igreja, o ventilador não funciona. É por isso que eu não dou oferta, não funciona, olha lá. Olha o calorão que eu estou sentindo. Olha lá, para que eu vou fazer isso? Olha lá.
Irmão, o prejudicado é você. É você que vai ser o prejudicado. Está entendendo? Acalma teu coração. Procura as pessoas certas. Conversa. Sabe? Conversa com as pessoas certas. Pastor, eu cheguei na igreja, a luz não está acendendo. Eu fui no banheiro, o vaso está quebrado. Porque eu não posso ficar vigiando a igreja toda, não. Se eu ficar vigiando aqui, sabe? Pastor, eu cheguei no banheiro, não tem papel higiênico. Poxa, pastor, que luta. Não é? Vamos arrumar papel. Agora não pode ficar murmurando, não é? Não. Sabe, irmão? No próximo primeiro domingo, nós queremos apresentar aqui o trabalho que a igreja fez em prol de Marajó. Missionário Elias está lá, a obra já está quase na metade lá, já mandou várias fotos para a irmã Fernanda, para mim, né? Mandou para o irmão Paulo também, sabe? Para mostrar para vocês. A gente fez, a irmã Fernanda se empenhou, fez um jantar missionário, vendeu bolsa, sapato, tudo que tem direito, sabe? Arrecadou aí uns 12 mil e tanto, quase 13 mil. Aí alguém pergunta, esse dinheiro aí, ó. Né? Cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro? Porque a grande preocupação das pessoas é com isso, cadê o dinheiro? O dinheiro está no teu bolso, meu irmão. O dinheiro está na tua conta. Quer ver o dinheiro aumentar, quer ver o dinheiro prosperar, quer ver o dinheiro crescer, seja fiel ao Senhor. Seja fiel a Deus. Sabe? Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo, irmão, tão difícil, mas tão difícil. Numa das nossas igrejas, eu falo nossa, que eu não sou dono de nada não, eu falo assim porque a gente é expressão, eu não sou dono de nada. Viu? Nem a minha vida me pertence, ela pertence ao Senhor. A hora que Ele quiser levar, Ele fala assim, Roberto, vem cá. Levou. E não adianta chorar, é só dar glória. Viu? Mas numa das nossas igrejas, nós apresentamos um relatório financeiro. Na semana seguinte, eu recebi uma carta. Pastor, estou muito feliz aqui nessa igreja, feliz de saber que Deus tem abençoado, mas a minha situação é essa, essa e essa. Já que a igreja tem um dinheirinho no banco, o senhor podia me emprestar para me pagar em 120 meses, sem juros, não sei o quê. Você apresenta um relatório, fala que Deus está abençoando a igreja, a pessoa se acha no direito de pedir empréstimo. Me perdoe, irmão. Não é? Nós estamos legalizando isso aqui, nós estamos legalizando, está arrumando, com a graça de Deus. Nós queremos fazer uma obra aqui, ó, melhorar isso aqui. Entende? Não é tão simples assim, não. Não, mas vamos fazer em nome de Jesus. Sabe? E quem vai pagar essa obra? Vocês. Você que vai pagar, meu irmão. Ih, tu vai pagar mole. Começar a botar umas vigas de ferro aqui, ó. Eu vou dizer para vocês, cada viga custa tanto, quem vai dar uma? Pastor, eu não tenho, vende um menino, você tem muito menino, vende um e paga a viga, vamos embora. Uai. O que não adianta, irmão, é a gente entender a palavra aqui, ó. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram no deserto. Pereceram no deserto. Pereceram no deserto. Não pereça, não. Paulo está falando isso, mais uma vez eu digo, num contexto daqueles que correm, daqueles que lutam, daqueles que estão querendo alcançar uma coroa incorruptível. Se eu quero alcançar algo de Deus, irmãos, eu não posso fazer o que o povo de Israel fez no passado. Isso está escrito aqui, como Paulo disse aqui, ó, no verso 11, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que quem já são chegados os fins dos séculos. Aí Paulo termina esse momento dizendo, aquele pois que cuida está em pé, olhe, não caia.
Porque para cair é tão fácil, irmão. É tão fácil cair. Sabe? Tropeçar. Resvalar o pé. De repente eu estou aqui, crente que estou abafando, aí meu pé entorta do nada, assim, ó. Você já entortou o pé do nada? Quem já entortou o pé do nada aí? É. Você está assim do nada, você vira o pé, aquilo dá uma dor, incha na hora. E aí? Nós somos assim, irmão, para cair, basta estar em pé. E Paulo está dizendo para mim, pela misericórdia de Deus, ele fala para mim, pastor Roberto Inácio, você que pensa que está em pé, cuide para que tu não caia. Cada um de nós, irmão, temos que ter esse cuidado. Nós estamos vivendo um tempo que se avizinha, está chegando a volta de Jesus. Jesus está vindo, já passou da hora, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Vamos ficar de pé. Já passou, não. Estamos no momento final da volta de Cristo. Cristo está voltando para buscar o seu povo, buscar a sua igreja, irmão. Aí eu que acho que eu estou em pé, pode subindo, pode vir para cá. Eu que acho que eu estou em pé, eu estou caído, não é? É isso aí. Então, amados, vamos estar juntos aí nesse propósito com Deus.